Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Apocalipse 2, versículo 2. Apocalipse 2, versículo 2. Diz o seguinte: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta a praticar das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aleluia. Vamos orar. Pai, aqui está a sua palavra. Que teu amor e a tua graça esteja sobre nossas vidas, Senhor. Abra a janela dos céus. Pai, eu tenho pouco tempo para transmitir aquilo que tu tens para o teu povo. Então, Senhor Jesus, me dá sabedoria e entendimento. Usa meus lábios, ó Pai, para tocar o coração dos teus filhos, Senhor, com teu poder e com tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Que testemunhos tremendos. Então, antes de começar a falar, eu quero que você faça sua inscrição na TMS, porque nós temos muitas outras missões, né? Nós temos uma missão aí em janeiro, que vai ser a missão Nordeste, que vai ser tremendo. Muitas coisas estão para acontecer. Nós temos ano que vem, né, mais missão Norte. Em setembro agora estou indo numa missão especial em São Paulo de Olivença, e certamente vai nascer lá um novo trabalho, né? São Paulo de Olivença já é na fronteira do Peru, Colômbia, mas é pegando o rio Solimões, né? Nós temos ali, vamos visitar alguns ribeirinhos ali, inclusive vamos ter a experiência também de visitar algumas tribos indígenas, né? Para ver a situação das pessoas lá. Muitas pessoas estão se suicidando, então já ore por nós, que dia 2 Deus já está nos levando a um novo lugar. Mas se Deus está abrindo as portas, é porque Ele quer que você se prepare. Então entre na escola TMS, porque só pode fazer as missões quem faz a escola, porque você precisa estar preparado, né? Ano que vem tem missão África, tem outras coisas, Moçambique, África do Sul. Então sem a escola não dá para você estar conosco, porque nós precisamos te preparar, né? E foi uma bênção. Nós tivemos a experiência da escola, como fez diferença na vida dos missionários, né? Porque tudo é novo, né? Tudo é um desafio, então você precisa realmente ser treinado, amém? Aleluia. Nós lemos aqui no livro de Apocalipse, onde João começa a escrever, e ele diz o seguinte: Jesus está falando ao anjo, né? Ao pastor ali da igreja de Éfeso, e ele começa a falar algumas coisas que aquela igreja tinha. E a primeira coisa que ele começa a dizer é o seguinte, olha, né, no versículo 12 ele fala assim: eu conheço as obras que vocês fazem. E eu sei que a luta de vocês, o labor de vocês, é com muita perseverança. Então ele não estava falando de qualquer igreja, mas uma igreja que trabalha, uma igreja que luta, e uma igreja que tem perseverança. Ela não somente tinha perseverança, mas ela era uma igreja que ela não conseguia suportar os homens maus. Então quem era mau naquela igreja, eles realmente davam um jeito de tirar aquela pessoa dali, porque a maldade não perseverava naquela igreja. Então isso começa a trazer uma característica da igreja de Éfeso, uma igreja realmente muito legal de participar. E ele diz assim: não tem mais, eu sei que vocês colocam à prova, né, os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Vocês conseguem encontrar, né, os mentirosos, né? Porque tem muitas pessoas que se titulam apóstolo, né? Eu sou o apóstolo, como se isso fosse alguma coisa, mas na verdade não são. Porque quem tem ministério apostólico, ele tem um ministério extra local, né? Ele abençoa outras igrejas, ele implanta a igreja, ele está abençoando outros pastores, não somente pastores da igreja local, mas também pastores de outras denominações. Então é muito fácil, né, discernir um verdadeiro apóstolo de um falso apóstolo. E essa igreja tinha esse poder também de achar os mentirosos, porque a pessoa realmente tinha que ser verdadeira. Mas não somente isso, no versículo 3,
Ele falava o seguinte: tem uma característica nessa igreja, essa igreja tem perseverança. É uma igreja que persevera, sabe por quê? Ele continua dizendo, porque essa igreja sabe suportar a prova. Então era uma igreja, quando era provada por causa do nome do Senhor, ela não esmurecia. Ela não esmurecia, era uma igreja que, quando passava por prova, ela se fortalecia. Ela não deixava a peteca cair, como diz por aí. Os braços dela não ficavam, né, amolecidos, pelo contrário, ela realmente permanecia forte. Porém, queridos, qualquer um de nós, ao ver essas características nessa igreja, a gente falaria: uau, que igreja poderosa. E realmente era uma igreja poderosa. Porém o Senhor diz o seguinte: eu tenho uma coisa contra vocês, porque vocês estão deixando o primeiro amor, estão abandonando este primeiro amor. E uma coisa eu falo para vocês: vocês precisam lembrar onde foi que vocês começaram a cair, e vocês se arrependam. Está lá no versículo 5, coloca o versículo aí por favor, no versículo 5, Apocalipse 2:5. Então ele diz o seguinte: eu peço realmente que vocês lembrem onde vocês caíram. E vocês precisam se arrepender. Porque se vocês não se arrependerem e começarem a praticar da mesma forma que vocês praticavam lá no início, lá no começo, eu vou remover o candeeiro. Ou seja, eu vou remover aquilo que clareia, aquilo que realmente abençoa. Então eu peço, se arrependa. Então, quando nós lemos esse versículo, não tem como nós não lermos e olharmos para muitas coisas ao nosso respeito, porque a gente percebe que existe algo maior do que as obras que nós fazemos. Porque nós podemos fazer grandes coisas, como nós estamos vendo. Nós podemos fazer missões poderosas. Nós podemos até mesmo fazer a obra de Deus. Mas o que a gente percebe em Apocalipse, como nós estamos falando do tempos do fim, nós percebemos que Apocalipse, o fato de você trabalhar, de você suportar a prova, o fato de você ser perseverante e você ser abundante no trabalho, na obra do Senhor, só isso não faz com que Deus fique satisfeito. Porque o que me parece aqui é a forma como você faz tudo isso, é que vai dizer se você está bem ou não. Porque a Bíblia fala até a respeito de arrependimento. Então, quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, nós precisamos olhar para nós mesmos. E aí, quando a gente pensa, o que significa esse primeiro amor? Bem, queridos, é mais ou menos quando você começa um namoro. Você vai levar um chocolate para sua namorada, né? Certamente você não vai levar qualquer chocolate, talvez Copenhague ou, né, um Cacau Show, alguma coisa mais elitizada, bonita, né, em forma de coração e tal, e você entrega. Mas passa um tempinho, já não dá tempo mais de passar nessas lojas mais chiques, talvez a gente leve uma caixinha de Nestlé, né? Mas em pouco tempo, do Nestlé a gente passa por garoto mesmo, né? Mas chega um tempo que a gente leva uma caixinha de bis. Daqui a pouco, tem gente que vai rir agora, daqui a pouco a gente compra até na rodoviária 3 choquitos por 10, né? Ou 4 por 10, leva o choquito, né? Ninguém vai duvidar do seu amor. Mas é claro que o nosso relacionamento pode estar até mesmo amadurecido. Mas o que acontece é que nós temos grande tendência de, ao passar o tempo, as coisas começarem a mudar, as nossas motivações mudarem. Uma vez eu contei aqui, né, que agora a tia ela é muito esperta. E apesar de ter tido 9 cirurgias na cabeça, né, está aí se recuperando, ela não consegue esquecer de nada, absolutamente nada. Esses dias ela lembrou, ela falou assim: eu me lembro quando você pulava os muros da escola para a MV. Você ainda é capaz de pular os muros por mim? Eu falei: até um prédio, meu amor. Olha o que é que ela lembrou. Porque eu estudava no ensino médio e a casa dela ficava perto da escola que eu morava, que eu estudava. E eu tinha cronometrado que o intervalo era 15 minutos.
Se eu pulasse o muro da escola na hora do intervalo, eu gastaria 5 minutos para chegar na porta da casa dela. Eu conseguiria namorar com ela, dar uns beijinhos ali nela, 5 minutos. Depois eu tinha 5 minutos para voltar correndo, despular o muro e entrar novamente na sala de aula antes do professor chegar. Isso começou a se tornar rotina, porque ninguém sabia o que eu estava fazendo. Mas quando a gente começa a namorar no início, a gente é capaz de fazer algumas loucuras, né? E eu nem me dava conta que às vezes eu chegava lá todo arranhado, porque os muros às vezes eram chapiscados, né? E eu conseguia pular aqueles muros, às vezes com ferro, com caco de vidro em cima, e eu conseguia pular, eu tinha um cantinho certo de pular, e corria para lá, chegava lá suado, mas eu nem me importava, e muito menos ela se importava, se eu chegava lá cheirando mal ou não, né? Se ela se importava, ela nunca falou para mim, né? Porque às vezes o amor é cego, né? Mas não somente cego, mas parece que ele também não sente cheiro, né? Porque, né, às vezes não, tem gente que é tão apaixonada que consegue sentir o bafo do outro, né? Fala, como é que consegue namorar uma criatura do bafo tão podre desse jeito, né? Mas brincadeiras à parte, mas como é interessante quando a gente começa a amar alguém. Hoje, depois de 33 anos de idade, eu posso lhe garantir que meu amor é muito mais maduro, eu posso lhe garantir que eu tenho muito mais maturidade. Mas sabe o que essa bênção fala? Ela não quer que eu me esqueça que eu pulava o muro. Eu falo, por isso que a gente fala, às vezes te compara com o Espírito Santo. Porque é como se Deus estivesse falando, não importa se você está trabalhando muito na igreja. Não importa se você está fazendo um monte de coisa, até aprendeu a repreender os mentirosos. Você até aprendeu a fazer a coisa direitinho, sabe o que eu quero? Era quando você nem pensava quando precisava pular os muros. Porque hoje talvez, né, a gente fosse pensar em pular o muro, a gente ia falar assim, para que eu vou pular o muro? Talvez a gente pegasse o telefone, ligasse para ela e falasse, meu amor, não vai dar, eu estou na escola. Mas perdia o brilho. Da mesma forma é a igreja do Senhor, porque de alguma forma o Senhor, ele começa a reclamar a respeito dessas coisas. Porque o relacionamento de Deus, ele não está baseado em coisas ou naquilo que você faz. Ele está baseado num fogo intenso que te faz mover por Ele. Que te faz realmente fazer o seu coração bater mais forte por Ele. É isso que Ele está falando. Você se lembra quando você se converteu? Se o pastor falasse assim, tira tudo, você dava era tudo, cara. Hoje a gente pensa, coça a cabeça. Já não é mais a mesma coisa. A gente já começa a ver os defeitos. Quando a gente está apaixonado, a gente não vê os defeitos. A gente não sente o cheiro. Para não falar o fedor, né? Mas algumas coisas começam a acontecer. Que o culto já não tem o mesmo brilho como tinha antes. Então o fato de vir para a igreja, isso não muda nada do que o Senhor pensa. O fato de você lavar o chão do templo também não muda nada. Porque quando o Senhor olha para você, Ele não está vendo, nossa, que legal, está limpando o chão. Ele está olhando lá para o íntimo do teu coração e vendo como é que você está, o que você está sentindo. Se você está fazendo da mesma forma como era antes, chorando, dizendo, Senhor, que privilégio servir a tua casa. Ou você está falando, nossa, chegou meu mês de servir. Ou talvez Deus esteja olhando assim, porque tu só veio porque alguém te encheu muita paciência para você vir. Ou talvez você fala, nossa, eu faço aqui na igreja muita coisa, e fico fazendo, as pessoas só querem que a gente trabalhe. Eu já escutei isso demais. A questão é que quando nós estamos apaixonados e pelo amor que o Senhor quer que nós venhamos servir, nós não nos importamos com muitas coisas. É tão interessante, queridos, quando uma pessoa realmente ferve no amor do Senhor, você até corrige, você até fala com ele, né? Ele fica feliz quando o pastor corrige. Mas com o passar do tempo, se o pastor permite falar assim, cara, não faz isso, ele já faz o bicão, já pensa em sair da igreja, já pensa em se desviar, ele já fica mais sensível às coisas. O que começa a acontecer, queridos? Porque tudo isso é por revelação. O primeiro amor em nossas vidas nos faz fazer loucuras. Eu estava contando pela manhã aqui,
Porque eu estava vendo as missões, onde nós vamos chegar. Em setembro nós vamos num lugar tão distante, nós encontramos pessoas que estão dispostas a bancar a gente para chegar lá. Para que nós possamos chegar lá, queridos. Alguém está alugando um avião, está botando combustível, está alugando barco, está fazendo algo que humanamente a gente não conseguiria, mas para o Evangelho chegar lá. Mas sabe o que acontece? O Senhor não quer que eu entre dentro daquele avião e comece a achar que essas coisas elas são importantes. Porque o que Deus fala ao meu coração e me faz lembrar é das primeiras obras. Deus me fez hoje lembrar do meu primeiro discípulo, Antônio. Não esqueço. Eu estava tão empolgado, tão apaixonado por Jesus, porque eu queria abrir uma célula de qualquer jeito. Que o meu primeiro discípulo era um alcoólatra. Ele não era qualquer alcoólatra. Ele era aquele alcoólatra que ele sumia de casa. A mãe dele me ligava e falava assim: Eri, eu nem era pastor, queria ser um líder de célula. A mãe dele me ligava e falava assim: Eri, o Antônio sumiu já faz 2 dias. Eu largava meu trabalho, deixava a Gorete lá trabalhando, agora ele falava: para onde você vai? Eu falava assim: eu vou atrás do Antônio. Eu saía nas ruas da Celândia, entrando numa rua e saindo na outra, entrando nos becos. E cada beco que eu entrava, eu olhava no meio do mato para ver se eu encontrava o Antônio. E eu ficava orando: Deus, tomara que eu encontre o Antônio vivo. E às vezes eu encontrava um corpo ali. E eu chegava lá: Antônio. E ele abria os olhos, embriagado, em coma alcoólico. Eu abraçava o Antônio. E ele falava: obrigado, porque você me achou. Não estava conseguindo ir para casa. Eu falei: não, eu vou te levar. E depois de horas eu levava o Antônio para casa, abraçado. Dava banho no Antônio. Quando eu vi o André ali fazendo a barba daquele senhor. Quantas vezes eu fiz a barba do Antônio, né, Gorete? Quantas vezes eu levei o Antônio para o salão e ficava cortando o cabelo dele, dando um banho num homem, num marmanjo. A mãe dele às vezes ficava olhando e falava assim: por que você está fazendo isso? O que se ganha com isso? Fala: não, Antônio é meu discípulo. Eu não sentia que quando hoje eu paro para pensar o que eu fazia, talvez hoje, por ter amadurecido, talvez eu fale: cara, é muito sacrifício. Se esse cara quisesse que ele se virar, uma coisa é você ficar assistindo o cara, outra coisa é você ficar indo procurar o cara no meio da rua. Eu chegava na casa dele e aí eu levantava os colchão para ver se encontrava revista pornográfica, encontrava um monte de revista, fazia ele queimar as revistas. Eu trazia o Antônio bêbado para a igreja. Uma vez, a primeira mão é uma coisa incrível, porque uma vez eu levei o Antônio para uma vigília, e eu cheguei lá, o Antônio estava bêbado, eu fui buscar ele dentro de um boteco, falei: não, você vai para a vigília? Ele falou: então bora. E ele foi bêbado. E eu trouxe o Antônio, fiquei lá atrás falando assim: Antônio, fica quieto aí para não atrapalhar o culto. Eu só queria cuidar do Antônio. E o Antônio falava dentro do culto. O pastor chegou para mim e falou assim: ó, tira esse cara daqui, ele está atrapalhando. De vez eu ficar com raiva do pastor, eu falei: Antônio, vamos ficar lá fora dá para escutar. Eu levei o Antônio lá para fora, de um lugar onde a gente podia escutar, e eu passei a noite toda no relento, do lado do Antônio, e lá de fora eu ficava cuidando dele. E no meu coração era assim: ele está embriagado, mas antes da vigília acabar ele vai ficar melhor, e eu vou conseguir colocar ele para dentro da igreja, para ele escutar a palavra. E realmente quando começou o sol nascer, a vigília já estava acabando, o Antônio já estava melhor. Eu falei: vamos entrar, Antônio? Ele falou: bora. E eu entrava abraçado com o Antônio, todo orgulhoso, porque era a minha primeira vida, era o meu primeiro discípulo. Sabe, queridos, sabe o que é que o Senhor quer? Se eu te colocar dentro de um avião, eu quero que você ame essas pessoas como você amou o Antônio, sem ver o que você precisa ver, porque os seus olhos têm que estar no que mais importa, é no seu chamado, no amor que você precisa fazer.
Mas algumas pessoas às vezes entram na igreja, queridos, elas se perdem. Elas se perdem até na bênção que Deus dá para elas. Elas chegam destruídas dentro da igreja, elas são abençoadas, aí o pastor é o melhor pastor do mundo, a igreja é a melhor igreja do mundo, mas alguma coisa acontece, que daqui a pouco já não presta, daqui a pouco já começa a colocar defeito, é nada. Somos nós que perdemos realmente a motivação certa que o Senhor quer que nós realmente deveremos ter. Porque se nós temos, queridos, a visão correta, o primeiro amor, a gente evita um monte de coisas. Que talvez hoje, se aquele pastor antigo fosse me tirar da igreja por causa de um discípulo meu embriagado, talvez eu tivesse feito um barraco, né? Talvez hoje eu fizesse um barraco dentro da igreja. Pastor é esse. Por que eu não fiz? Porque o primeiro amor, ele sempre vai te fazer focar naquilo que é importante. E quando você perde o amor e você começa a fazer as coisas porque tem que ser feito por lábios, por rotina, ou porque tem que ser feito, então você começa a valorizar outras coisas. Chega a ponto de você valorizar muito mais uma cadeira do que o reino do Senhor. Você começa a valorizar muito uma estrutura que precisa ter para você e para os seus filhos do que a presença do Senhor. Você começa a valorizar a altura do som mais do que a presença do Senhor. Você começa a valorizar um monte de coisa. Você começa a aborrecer com um monte de coisa. Esquece onde realmente está o seu verdadeiro coração. Jesus fala assim em Mateus 13, versículo 44. Ele fala, olha, deixa eu te explicar o que é o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um homem que ele está andando numa terra e ele encontra um tesouro, mas um tesouro muito grande naquele campo. Sabe o que é que esse homem, quando ele acha esse tesouro, ele faz? Ele vai lá, com grande alegria, ele vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Por que ele vendeu tudo que ele tinha? Porque ele descobriu um tesouro ali dentro. Ele sabia que tudo que ele tinha era incomparável ao tesouro que ele tinha ali dentro. Então tudo é por revelação. Então quando nós realmente sabemos o valor que tem o reino do Senhor, nós somos capazes de fazer qualquer coisa, suportar qualquer coisa. Eu não sei se você consegue entender, porque a Bíblia está falando de alguém que transborda uma alegria por ter encontrado o reino de Deus. E ele é capaz de fazer qualquer coisa para desfrutar desse achado. E não colocar empecilhos, não colocar realmente outras coisas que possam impedir de você cumprir o amor do Senhor. Ouvindo a Jazz aqui, testemunhando, né? Que maravilha ouvi-lo, porque realmente os olhos dela, a voz dela está exatamente no lugar certo. Pessoas estão sendo salvas, vidas estão sendo salvas, pessoas estão sendo transformadas. Pessoas estão sendo curadas. Aquele homem que passou aqui no testemunho do André e da Paula, ele chegou caminhando lá, ele testemunhou dizendo, parece que era 7 anos, andando acamado, jogou a muleta fora e falou, eu vou para o evento andando, e ele foi curado. Milagres extraordinários. Então a gente pôde experimentar coisas que realmente só quem vive o reino de Deus é capaz de viver. O evangelho simples. O que é que esses irmãos estão testemunhando aqui? Coisa demais? Não. Era o que todos nós deveríamos estar fazendo todos os dias. Entrando nas casas. Falando que Jesus ama essas pessoas. Orando pelos enfermos. Libertando pessoas. Mas sabe o que a gente está preocupado? É no horário do culto. Se vai demorar, se não vai. A gente vem para a igreja e não traz mais ninguém. O que você acha, queridos? Que o Senhor, Ele está satisfeito só porque você está vindo para o culto? Ele acabou de falar, eu conheço as suas obras, ô Éfeso. E você faz tudo direitinho, mas não é isso que importa. O que importa para mim é o que move o seu coração. E não pode ser de qualquer jeito, tem que ser do jeito como era lá no início.
como era lá no início. O apóstolo Paulo, lá em Atos 5, versículo 40 e 41, a Bíblia fala que aqueles carrascos chamaram os apóstolos e açoitaram os apóstolos e ordenaram para eles o seguinte: nunca mais vocês falem no nome de Jesus. E soltaram eles depois de dar uma coça neles. Sabe o que é que eles fizeram? Quando eles se retiraram dali do Sinédrio, a Bíblia fala que eles ficaram regozijando. Está aí no versículo 41. Regozijaram-se. E sabe o que é que eles disseram? Que eles estavam agora se considerando o quê? Dignos de perecer por causa do nome de Jesus. Eles estavam felizes que agora eles estavam apanhando por causa do nome de Jesus. Como é que uma cabeça que não conhece o primeiro amor vai entender esse tipo de coisa? Como é que uma pessoa comum vai entender que você pode largar o seu emprego e fazer missões? Porque a cabeça comum vai pegar e vai falar o seguinte: isso é um exagero, o pastor está exigindo, que eu não estou exigindo nada, queridos. Porque quem ama é capaz de fazer qualquer coisa. Ele é capaz de vender tudo pelo tesouro que ele encontra. Ninguém pode conseguir segurar alguém que realmente encontra o tesouro, alguém que sofre por causa do nome do Senhor. É isso que os apóstolos falam. O primeiro amor é como nós vivemos o primeiro relacionamento com Cristo. Nós somos capazes de morrer por Ele, realmente de se submeter a tudo a Ele. O próprio Jesus lá em Mateus 13, versículo 45, 46, ele fala: o reino dos céus, ele é semelhante a alguém que, é como um negociador, que ele vai procurar pérolas e ele encontra uma pérola grande e de grande valor. Sabe o que é que ele faz? Ele vende tudo para possuir aquela pérola. Então Jesus, ele sempre coloca o reino de Deus, levando o foco de que o valor que o reino de Deus tem, quem descobre o valor do reino de Deus, ele é capaz de entregar tudo. Então ele nunca aceita nada menos do que isso. Ele sempre quer que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração. O próprio profeta Jeremias, em Jeremias 29:13, todos conhecem: buscar-me-eis e me achareis quando o quê? Quando me buscar de todo o coração. Então o Senhor, ele sempre vai se deixar achar, se o seu coração bater da maneira correta. Se o seu coração realmente entender o que ele tem para você. 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Tudo está debaixo de uma revelação tremenda, um amor que nos constrange, um amor que realmente nos faz se entregar. Sabe o que é que o apóstolo Paulo chega a falar? Eu anotei aqui de manhã, 1 Coríntios 15, 10, ele diz assim, ó: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então, ou seja, tudo é favor. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã na minha vida. Olha a preocupação dele: a graça não pode se tornar vã. Quando é que a graça se torna vã? Ele fala assim: não se tornou vã na minha vida, porque antes de qualquer coisa, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então ele está falando o seguinte: a graça não é vã, porque eu trabalho mais do que qualquer um. Mas eu não trabalho porque só por trabalhar, eu trabalho pela graça que existe em mim. E o que é a graça? Eu não mereço nada, o que eu tenho é dele.
A graça é um favor imerecido. Então ele está dizendo o seguinte: eu trabalho mais do que qualquer um. Não é porque eu sou capaz do pastor, não é porque os outros estão mandando eu trabalhar, não é porque eu sou otário, não é porque eu sou bobo, não é porque as pessoas me enganam. Eu trabalho mais do que qualquer um. Sabe por quê? Porque o que me envolve é a graça. E sabe o que é graça? Tudo que eu fizer é pouco pela graça que eu alcancei. Então eu trabalho pela graça, eu sirvo ao Senhor pela graça, eu vou nas missões é pela graça, porque o que eu recebi eu não consigo pagar, o que eu tenho, o que eu sou capaz de dar ao reino do Senhor não é comparado ao tesouro que eu encontrei. Se não é assim, queridos, do que adianta todas as missões? O que adianta você estar trabalhando e perder a essência que é o primeiro amor? Então, a primeira coisa que você tem que entender, porque nós somos uma igreja que trabalha muito. Então, alguns acham que se nós estamos envolvidos no primeiro amor, isso vai nos levar a trabalhar mais. Isso é uma mentira. Porque a perda do primeiro amor poderia definir a igreja de Éfeso como uma igreja improdutiva. Porque o Senhor poderia falar: conheça as tuas obras, você largou o primeiro amor, você deixou de trabalhar, você parou de ir na obra, você parou de fazer célula, você parou de ir na igreja, agora só vai no culto domingo, e mal fica, mal o culto acaba. Mas o Senhor não relacionou a perda do primeiro amor à perda de produtividade. Porque Ele deixa bem claro que você pode ser muito produtivo, mas você está produzindo de uma forma errada. Está lá em Apocalipse 2, versículo 2, na parte A: eu conheço o seu labor com a sua perseverança. Então essa palavra traduzida de labor, né, traduzida para o grego, fala de kopos, que quando você vai na concordância Strong, significa intenso trabalho, com fadiga, aborrecimento. Então Deus fala o seguinte: você trabalha muito. Eu sei que você trabalha, mas o problema não é você trabalhar, é como você faz, é como eu expliquei. Você pode trazer tudo para dentro de casa, você pode ser o maior trabalhador, trazer comida, roupa, e sua esposa perguntar: mas você me ama? Como é que eu não te amo, mulher? Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, eu não deixo faltar nada dentro de casa, comida, roupa, você tem tudo aí, casa, carro. Como é que você tem coragem de dizer que eu não te amo? Ela fala: não é isso que eu estou falando, eu só quero saber se você me ama. Porque os olhos dela não estão nesse labor, nessa luta, os olhos dela estão se você é capaz de trazer uma rosa para ela, não porque é aniversário, não porque você está comemorando alguma coisa, simplesmente porque você lembrou dela durante o dia. Desde quando aconteceu as coisas com a Gorete, eu comecei a plantar rosas lá em casa. E uma vez eu fui levar uma rosa para ela. Eu falei: eu quero te dar uma rosa. Ela falou: cadê? Eu falei: eu quero te levar lá. Ela falou: como? Eu falei: lá no jardim. Eu levei ela lá. Eu falei: essa rosa aqui é para você. Ela falou: por que você não arrancou? Eu falei: porque é melhor deixar ela aqui viva por você. Ela é sua. Se eu te der a rosa, você vai colocar num copinho ali, mas ela vai murchar. Se ela estiver aqui, a gente pode cuidar. Você recebe essa rosa. Ela captou a mensagem, ficou tão feliz com a rosa dela. Essa semana eu fiz um jardim para ela, e ela ficou sorrindo no jardim. Coloquei água, né, para fluir ali do jardim. Coloquei. Ela falou: meu jardim particular. Não era aniversário, não era nada. Mas sabe o que eu aprendi? As práticas que você toma como atitude são muito mais importantes do que o seu labor, do que as coisas que você é capaz de fazer. E é o que o Senhor está falando o seguinte: eu conheço o seu labor, mas o problema não é o tanto que você trabalha, o tanto que você faz. É essa cara amarrada que você chega aqui.
Essa brutalidade que você, quando chega em casa, não é capaz de dar nem boa noite, já tira a roupa, joga lá do lado, você está casado, está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas acabou o encanto, acabou o brilho. Você pode estar lá presente, sua casa pode ser maravilhosa, muito bem construída, mas se falta o bom dia, o beijinho de despedida, o abraço. Então falta tudo. Falta tudo. E eu entendo isso perfeitamente. Hoje à tarde o Wesley e a Jazz estavam lá em casa. Como é bom receber os filhos de volta em casa, né? A gente estava lá, tudo bem, fizemos o almoço. Agora, de como voltou da missão, toda transformada, independente de tudo. Ela saiu do quarto já arrumada, né? Tô bonita, eu falei, tá linda. Então eu vou para a igreja sim. Só que ela tinha esquecido de pentear o cabelo. Fui lá em cima, peguei o secador de cabelo. Fui escovar o cabelo dela. E como é maravilhoso você poder fazer algo que é além do que você precisa fazer. Porque são essas coisas que fazem com que o brilho não se acabe. O que adianta você vir todo domingo e a sua cabeça está cheia de mentira e engano? O que adianta você vir no domingo, mas os seus pensamentos é que está contando os dias que vai sair da igreja e vai para outra igreja, porque se aborreceu, porque alguém falou besteira, porque alguém pisou no seu calo, ou por causa disso, ou por causa daquilo, que ele sabe o que é isso? Falta de brilho. Porque quem vive o primeiro amor, queridos, ele é capaz de fazer qualquer coisa. E também não é as provas, porque no versículo 3, né, de Apocalipse 2, ele fala assim, você é perseverante. E que vocês suportam provas por causa do meu nome, e não se deixe esmurecer. O fato de você ser forte, o fato de você receber paulada, e não fazer você esmurecer, isso também não quer dizer nada. Porque isso não deixa de ser a nossa obrigação, proteger a igreja, as pancadas vêm, mas o problema não são as pancadas que nós levamos. O problema é como nós chegamos aqui depois de receber as pancadas. Porque às vezes a gente vem para a igreja como se a igreja fosse um lugar onde Deus tivesse a obrigação de pegar e fazer um monte de coisas por nós. Tudo bem, a igreja é um hospital, é um lugar onde Deus passa bálsamo nas feridas, onde Deus restaura. Mas a motivação da gente na igreja é vir pela igreja por causa dele. Nós estamos vindo por causa do amor dele. Eu pego o testemunho do Altino aqui. Um dia antes, caiu da moto, se arrebentou todinho. A preocupação dele não era nem ir para o hospital, fazer qualquer coisa. Quando ele levantou, ele falou, vou ver se eu tenho alguma coisa quebrada aqui. Porque eu tenho que ir para a missão amanhã. E eu não posso deixar de ir para a missão. Quem é de sã consciência ia sofrer um acidente, o primeiro pensamento ia ser, eu preciso ir para a missão. Eu nem vou no hospital para não pegar um diagnóstico e dizer que eu não posso viajar. Sabe o que é isso? É o amor que o Senhor quer que você sirva. Porque eu nem sabia que tinha acontecido isso com ele. Eu fui descobrir lá, porque ele estava andando mancando, todo arrebentado, coitado, carregando cesta. Mas estava feliz da vida, ganhando vidas para Jesus. Porque o Senhor sabia que ele tinha que entrar naquela sala onde estava aquele drogado. Onde ele teve que contar o testemunho e salvar a vida daquele homem. Porque à noite, na hora do evento, aquele rapaz estava todo arrumadinho, tinha tomado banho, estava todo feliz, sem drogas, dizendo, eu venci e não vou voltar mais para as drogas. Então, queridos, o que o Senhor quer de nós é exatamente isso. Então, quando o Senhor fala, o que eu tenho contra você é porque você abandonou o primeiro amor. Então, a gente precisa olhar onde começou a queda. E quando essa palavra se define, abandonaste o primeiro amor, ele fala de alguém que traz divórcio, alguém que quer repelir, alguém que quer deixar ir, alguém que quer abandonar, alguém que não quer interferir, alguém que está negligenciando,
alguém que realmente quer ir para outro lugar. É muita... A língua portuguesa, ela tem as suas particularidades, né? Como a Jess falou, na língua inglesa não consegue traduzir saudade, porque isso é muito português, né? Então tem algumas palavras que a gente encontra no hebraico, no grego, né? Que para você definir elas no português precisa trazer um monte de palavras. E quando o Senhor fala assim, você deixou o primeiro amor, Ele está falando exatamente isso. Você deixou de lado a sua dívida, você está desertando sem razão, você não está se importando mais, você está fazendo por fazer. E é isso que o Senhor está dizendo. Então essas expressões, elas refletem não a perda de produção, mas um ato voluntário de abandono e de descaso. Então o Senhor exorta a igreja. Nós não podemos ser uma igreja que trabalha muito, que faz muito, mas que perde o primeiro amor. E perder o primeiro amor, queridos, é muito fácil. Sabe como é que a gente perde o primeiro amor? Mateus 24:12, quando o Senhor Jesus está falando da sua volta, do final dos tempos, Ele está dizendo o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A gente convive tanto com o pecado, que a gente já começa a viver com naturalidade diante de tantos pecados, diante de tantas coisas. E sabe o que isso faz nas nossas vidas? Esfria o amor. Então uma das causas de esfriar o amor é realmente flertar com o pecado. Não tem problema nenhum isso ou aquilo. Mas nós não podemos esquecer que Jesus está falando aqui para a igreja de Éfeso: você precisa se arrepender, porque deixar o primeiro amor também precisa de arrependimento. Essa frieza, esse convívio com o pecado. Então, queridos, Jesus está se referindo ao pecado, não somente o pecado pessoal, mas o pecado da sociedade também. A gente começa a achar normal um monte de pecado. E aí a gente começa até a ir contra a palavra de Deus, né? Tentando encontrar versículos, tentando ser um espertalhão, para tentar lubridiar a palavra, para tentar conviver com o pecado. E no fundo, isso só vai levar ao esfriamento do amor à igreja. Aquele amor realmente que se deve mover, aquele amor que deve nos impulsionar, aquele amor que realmente faz prevalecer os valores que a Bíblia fala, os valores bíblicos. Nós não podemos de forma nenhuma ficar aceitando com naturalidade a violência, a imoralidade. Há 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, as pessoas tinham tanto temor na igreja, né, que acabam até colocando usos e costumes. Mas de alguma forma a gente começou a falar que esses usos e costumes era coisa de homens. Realmente pega um princípio, né, que estava aprisionando as pessoas, mas de repente a gente começa a conviver com o pecado. E aí para nós não tem problema nos vestirmos de uma forma lasciva, de uma forma imoral. Não tem problema olhar pornografia na internet e vir para a igreja de boa, como se nada tivesse acontecendo, porque ninguém viu, ninguém está vendo. Eu fico flertando com o pecado e aí está tudo bem. Me perdendo nas minhas próprias bênçãos, porque eu chego na igreja de uma forma e de repente começo a prosperar, e a minha própria prosperidade começa a fazer com que eu abandone as coisas de Deus. Quantas pessoas a gente conhece na igreja, queridos, que a sua pior desgraça foi ele ser abençoado. Eu conheço pessoas que enquanto estava na Pinduraíba, estava uma benção, vivia firme na igreja, só foi prosperar, largou a família, largou tudo, perdeu filhos, perdeu casa, porque largam realmente, se flertam com o pecado e acabam largando o primeiro amor. E eu quero já encerrar, porque nós precisamos de áreas
em nossas vidas que precisam ser tratadas. Realmente precisam deixar que Deus se mova em nosso meio. Eu quero encerrar essa pregação, queridos, com Lucas 14:16. Eu entendi muito bem o que essa parábola Jesus quis falar em Lucas 14:16. Jesus está falando essa parábola para os discípulos. Ele fala o seguinte: um certo homem, ele fez uma grande ceia e convidou muitos. E a hora da ceia, mandou seu servo dizer aos seus convidados: vinde, tudo já está preparado. E todos a uma começaram a se excusar. E disse no primeiro: eu comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse, no versículo 19: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: casei, e portanto não posso ir. No versículo 21, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: é o seguinte, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, trazer aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Escute bem, hoje Deus falou tanto comigo nessa parábola, porque eu já li ela várias vezes, mas hoje eu quero trazer uma ótica diferente para você. Porque eu fico pensando no coração de Jesus, qual é a intenção de Jesus falar essa parábola? Ele estava falando primeiro a alegria do pai daquela família, porque ele tinha muitos convidados. Ele convidou pessoas a dedo, porque ele apontou e falou assim: eu amo esse, eu amo aquele, eu amo aquele. Então eu vou fazer uma ceia, um jantar maravilhoso e vou chamá-los. E fez o jantar, falou assim: está tudo pronto, a mesa está colocada, está tudo maravilhoso. E falou para o servo: vai lá, chama lá todos eles, nós vamos fazer uma grande festa. Então olha bem como o Senhor coloca isso, porque nós podemos nos enquadrar exatamente no que Ele falou. Porque às vezes a gente fica focando nos camaradas que não vieram, mas imagina o coração do Senhor esperando aqueles convidados. E aí quando o servo chega sozinho, ele fala: cadê meus convidados? Ele fala: Senhor, o primeiro disse o seguinte, que ele comprou um bocado de boi, e aí ele tinha que cuidar dos bois dele, das vaquinhas dele. Aí ele diz: ó, fala lá que não dá para mim ceiar. O outro disse que comprou um campo, comprou uma roça, comprou uma fazenda, uma chácara, sei lá. Aí ele disse que também não dava para vir, porque ele tinha que ir lá cuidar da terra. E o outro casou, ele falou: cara, acabei de casar, fala para ele que não dá para ir. Todas essas coisas, para nós, elas são justificáveis. Porque o problema nunca foi comprar uma fazenda. O problema nunca foi comprar bois ou carros ou casa. Mas o problema está na motivação. Porque aquelas pessoas, elas já eram convidadas, elas já eram parte daquela mesa. Mas o Senhor está falando que em algum momento, aquelas pessoas começaram a adquirir coisas, e começaram a dar mais importância às suas coisas do que se assentar à mesa com Ele. Começaram a se importar muito mais com seus bens, do que estar sentado ceando com eles, porque eles não entenderam o valor de estar à mesa. Eles perderam o sentido de estar ali junto, em comunhão com o Senhor.
E começam a trocar a sua comunhão, a presença do Senhor, sentar à mesa do Senhor, por qualquer outra coisa. Mas a Bíblia fala que Jesus fala assim, ele ficou indignado. E ele falou para o servo, vai lá, convida outros. Convida outros. E aí onde está a jogada? Porque o Senhor falou, a minha casa não vai ficar sozinho. Mas o Senhor começou a convidar quem? Aqueles que estavam no beco, nas valas. Aqueles que não tinham nada do que comer. Ah, queridos, aí a história muda, sabe por quê? Porque você imagina, entenda bem isso, é uma revelação. Uma pessoa que não tem o que comer, e ela chega numa mesa que está toda preparada, ele vai falar o quê? É o melhor jantar da minha vida. Porque o foco do Senhor está exatamente de como você se sente lá. Talvez aqueles convidados, a primeira vez que foi, estavam se sentindo como esses, que eram marginalizados. Talvez o primeiro jantar foi maravilhoso, o Senhor falou, que bom, vocês estão aqui. Todos eles talvez sorriam para o Senhor, olhavam para o Senhor e começavam a sorrir e falavam, eu estou no melhor lugar, eu estou sentado à mesa do Senhor. E aquilo satisfazia o Senhor, porque para o Senhor não interessava o que Ele estava colocando a comida, porque a comida que Ele estava fazendo ali, é porque Ele queria dar o melhor. Mas não porque aquelas pessoas mereciam, mas porque aquele momento era especial. Não é, Jason? Olha, se lembra que você falou para mim hoje, quando eu estava fritando, assando, né, aquela picanha. Você pegou e falou assim, nossa, o Esas vai amar, né? Que estava com saudade. Eu também estava com saudade. Então, a alegria que eu tive de ir no mercado e falar, não, eu quero essa picanha aqui. Era porque eu tinha dinheiro. Era porque meus filhos iam estar na minha mesa. É porque era um dia especial. Não é porque eles estavam passando fome. É porque o pai estava feliz. Agora que triste. Se eu tivesse de comprar a picanha, e o Wesley falava, eu não posso ir, porque eu tenho um monte de coisas para fazer. Então é nesse sentido que o Senhor está falando, quando Ele fala assim, Senhor, eu chamei um monte de gente, mas ainda há lugar, sempre tem um lugar, Senhor, então vai, cara, chama um monte de gente, mas essa minha mesa não vai ficar vazia. Agora olhe para mim, muitas vezes você pode chegar na igreja, com essa cara amarrada, bicudo, cheio de problema, apático, abatido, sem amor, já sem prestar atenção, nada, deixa eu te falar, você pode até ficar assim, é uma pena, você é o convidado, mas se você decide se excusar, sabe o que é que Deus vai fazer? Vai tirar um lá das trevas, que vai entrar nesse lugar, com o primeiro amor, e vai ser capaz de falar, eu estou o que precisar, eu vou fazer o que tiver de se fazer. Mas pastor, se mais tarde esse que veio, ele também se esfriar, é possível. Mas a gente não pode parar. Porque é um pecado deixar o amor se esfriar. E muito menos deixar a bênção que nos abençoa, nos fazer se excusar do principal, que é a comunhão, a mesa, né? O servir, a paixão de estar perto dele, a paixão de estar com ele, a paixão de viver com ele, de estar com ele, dizer, Senhor, estar contigo é o meu maior prazer, não é o meu labor, não é a forma como eu trabalho na sua obra, eu te sirvo, Senhor, não é o sacrifício que eu faço, não é a minha teologia que descobre os errados e os certos. Eu não quero te deixar de te amar, Senhor. Eu não quero em nenhum momento, Senhor, fazer com que você se sinta não amado. Por mim, eu não quero em nenhum momento, Senhor, vir para a sua casa como se eu tivesse vindo para o pior lugar que existe.
Eu não posso deixar a sua casa, Senhor, acreditando que uma praia ou qualquer outra atividade vai me trazer muito mais alegria do que estar em tua presença. Me perdoa, Senhor, porque estar contigo vale mais do que qualquer coisa. Mas vale um dia nos teus atos, Senhor, do que 1000 dias fora dele. Só uma coisa eu peço ao Senhor, e que o Senhor não me negues, é estar em tua presença, Senhor. Porque ali eu sei que o Senhor vai me proteger das minhas angústias, das minhas debilidades, das minhas guerras. Porque ali eu serei acolhido. Eu sei que o Senhor vai me acolher. Porque estar em tua presença é a melhor coisa que eu possa ter. Então, queridos, continue trabalhando. Vamos fazer grandes obras. Porém, queridos, essas coisas, elas não terão valor para o Senhor, se nós não o amarmos de todo o coração.